Só para contextualizar vocês de que, óbvio, a queda do prêmio aí na BB Seguridade, ela é importante, temos que acompanhar, mas me preocuparia muito mais se a gente tivesse uma sinistralidade muito fora do controle no agro, no rural, enfim, o que não é o caso desta safra. Porque muitas vezes a pessoa liga a questão do Banco do Brasil com o problema do agro com a BB Seguridade. Então fala assim, pô, se o Banco do Brasil está com um resultado ruim por causa do agro, por que a BB Seguridade não vai ter um resultado ruim? Tem correlação, né? Sobre a Caixa Seguridade, falando especificamente como investimento, como empresa listada, né, ela sem dúvida é a empresa mais recente de capital aberto das três que a gente vai falar aqui. Né? Tanto é que se a gente observar, até a distribuição, o lucro da empresa, ele é uma escadinha, ele está só subindo, ano a ano. Né? Então, assim, é uma empresa que tem muito mato alto para cortar, é uma empresa que nominalmente a cotação dela é um preço legal, então fica ele está ali na faixa dos 14, 15 reais. Então, Caixa Seguridade, naturalmente, tem algum elemento, um quê a mais de crescimento do que a BB Seguridade, né? Por outro lado, Jean, eu não acho que seja um mau negócio, Caixa Seguridade, mas eu acho que quando a gente compara com BB Seguridade me parece ter uma margem de segurança maior do que a Caixa Seguridade nos preços de hoje. E isso aí, se eu não me engano, a Porto Seguro ela deve ter uma cobertura aí de mais de 70% de mercado, acho tranquilamente. Né? E todo mundo que você pergunta, né, está satisfeito. Ô Lu, vamos falar de cada uma das empresas, então? Vamos falar de cada uma. Começar. Vamos lá de BB Seguridade, então. Você já começou a puxar o gancho. Vamos lá. Vamos falar de BB Seguridade, então, que eu já puxei o gancho, né, pessoal? Assim, queda de prêmio, é claro que não é bom, né? Você está diminuindo, é uma queda de geração de receita. Mas a grande preocupação, sempre quando vocês olham para o seguro, não pode olhar, nenhuma empresa, mas o seguro especialmente, não pode olhar de forma separada, né? Só a receita ou só, né, só o underwriting, nada disso. Você tem que olhar geração de receita junto com a sinistralidade. Qual que é o pior cenário possível? Quando você tem queda de receita, queda de emissão de novos prêmios, com uma sinistralidade muito alta, né? Ou seja, não está entrando fluxo de dinheiro novo dos prêmios, não tem emissão de novas apólices, vamos dizer assim, e por outro lado, você está tendo que devolver capital para pagar os sinistros com os quais você se comprometeu mediante o evento, tá? Então, esse é o pior cenário possível, porque você pode correr o risco de descapitalizar a seguradora, né? Outro risco também que dificilmente ele acontece, mas pode acontecer, né? Ele é possível, mas não é provável, mas ele pode acontecer. É justamente quando você tem um descasamento muito grande de índices, né? Então, quando você tem alguns contratos corrigidos por IGPM no seu passivo e você tem um descasamento de índices, né? Entre PL, passivo. Isso já aconteceu, né? Isso aconteceu de 2021 para 2022. E, de novo, a gente estava vivendo um momento muito atípico, né? Pós-pandemia, então as coisas caíram em V, caíram e voltaram, né? Foi um V, W, enfim. Foi. Podemos discutir qual letra do alfabeto foi, mas enfim, as coisas caíram abruptamente, subiram abruptamente e os índices reagiram da mesma maneira. Então, quando você tem esses descolamentos muito grandes, pode ser que as seguradoras incorram no risco de terem que se capitalizar, né? Foi o caso da BBSEG, se não me engano, teve que capitalizar uma das subsidiárias, que agora eu esqueci qual é, mas enfim, teve que fazer uma capitalização, né? Não chamou dos acionistas, né? Quer dizer, a própria holding capitalizou uma das subsidiárias, obviamente. Era um momento mais delicado da economia, não tinha emissão de novos prêmios, você tinha muitos sinistros, né? Então, você teve esse evento catastrófico em que a seguradora teve que desembolsar, não teve o prêmio correspondente, né, para fazer esse floating, então teve que tirar, vamos dizer assim, da reserva de emergência, e aí o acionista principal, que é a holding, teve que aportar para recompor
tá, pessoal? Com muitas aspas aqui, é para a gente falar de uma maneira fácil de entender, tá? Teve que recompor a reserva de emergência da seguradora. Mas isso a gente está falando de momentos extremos, né? Só para contextualizar vocês de que, óbvio, a queda do prêmio aí na BB Seguridade, ela é importante, temos que acompanhar, mas me preocuparia muito mais se a gente tivesse uma sinistralidade muito fora do controle no agro, no rural, enfim, o que não é o caso desta safra, né? Então, se a gente não está tendo originação de novos negócios, enquanto você tem o controle ali do sinistro, você consegue manter a sua margem equilibrada, tá? E claro, Ô, Lu, esse fator... só uma dúvida aqui, que eu desculpa te interromper, que talvez o pessoal Imagina. deve estar pensando também, porque muitas vezes a pessoa liga a questão do Banco do Brasil com o problema do agro com a BB Seguridade. Então fala assim, pô, se o Banco do Brasil está com um resultado ruim por causa do agro, por que a BB Seguridade não vai ter um resultado ruim também? Tem correlação, né? Tem correlação, Sim, porque a gente está falando de um negócio, pessoal, de bank assurance. O que é isso? Você se utilizar de toda a estrutura comercial do próprio banco, que são as agências, o relacionamento que os gerentes, né, que os atendentes do banco têm com os clientes, né, esse relacionamento, para fazer justamente o que a gente chama de upsell, né, ou downsell, etc, etc, que é o que hoje chamam de venda casada e está sendo investigado, enfim, mas isso é mais velho que andar para frente, né? Então, o Bank Assurance nada mais é do que isso, e agora a gente pode ir para a caixa, né? Você aproveitar a estrutura que você já tem de relacionamento com os seus clientes, todo o know-how de falar com esse cliente, de saber o que ele precisa para você oferecer um produto complementar, que no caso é o seguro. O que nos leva para a Caixa Seguridade. Né? Se o Banco do Brasil tem aí um know-how, né, tem aí um conhecimento, né, o forte do Banco do Brasil é o agro, obviamente o forte da BB Seguridade também será o seguro rural e agro. Por sua vez, na Caixa, Gia, qual que é o grande o business, o core business da Caixa, né? Aquilo que ela nasceu, né? Se propôs a fazer desde o início, é justamente o acesso ao financiamento imobiliário, ao financiamento habitacional, certo? Seja e ele de com novo aqui, venda casada, né? Pois Bank é, Assurance. pois é, então, mas aí você vai fazer um financiamento, tem algumas coisas que estão, né, obrigatórias, por exemplo, né? Sim. Nos Estados Unidos, eu não sei se vocês sabem, mas você compra um carro, você é obrigado, e aqui deveria ser também, tá? Isso deveria ser obrigatório. Você botou um na rua, você teria que ter um seguro de carro. Né? E é um dos motivos pelo qual o seguro vai muito bem lá, e quer dizer, as pessoas precisam ter acesso, então eles tiveram que baratear o acesso ao seguro, né? Isso é uma regra lá fora, assim, eu acho que essas coisas tendem a vir para o Brasil mais para frente, né? Porque aqui a gente tem o prêmio, ele ainda é impeditivo, né? O seguro, mesmo alto, ele é muito caro, né? Então, enfim, são N coisas aqui para a gente discutir, né? A penetração É, do setor mas de seguro ainda no país ela é muito baixa, né? 3 a é, 4% do PIB, né? Muito pouco. Mas nesse caso da Caixa, todo mundo que contrata um financiamento imobiliário, ele obrigatoriamente tem que contratar esse seguro, né, residencial junto, que é durante o Exato. financiamento. Né? Eu acho que é aí que é a grande sacada. Exato. Essa é a grande sacada, é aí que eu ia chegar, Jean. Pelo fato de você ter como uma grande vantagem competitiva da Caixa, né, o banco, de você fazer o seu financiamento imobiliário por lá, e essa ser uma necessidade intrínseca do ser humano, não sei se vocês sabem também, mas a gente tem um déficit habitacional no Brasil gigantesco, né? Principalmente nas famílias de média, de baixa e classe, de classe média e baixa, né? Desculpa, de classe média e baixa, em que boa parte da sua renda ela é despendida no aluguel. Quando essas pessoas conseguem, né, fazer a conta, enfim, consegue você dar acesso através do FGTS ou qualquer outra política de financiamento de crédito para dar acesso a você ter uma casa, uma moradia digna que seja sua, né? Isso é uma coisa muito importante. Então, por que não fazer um seguro também no seu contrato de financiamento e tal? Vai ter ali também, seja um seguro habitacional, ou residencial, ou prestamista, a depender do modelo do seu contrato. Né? E aqui, diferentemente da BB Seguridade, olha só, a gente tem um negócio que é grandioso, vamos dizer assim, né? Um grande acontecimento na sua vida, a não ser que você invista com imóveis, você não vai ficar comprando uma casa por ano, digo, aquela que você vai viver.
né? É uma grande decisão que você toma ali. Então, é um seguro que vai te acompanhar enquanto você tiver o financiamento, tá? Então, ele tende a ser um seguro mais previsível, né? Porque você não renova ele todos os anos, ele vai te acompanhar ao longo do financiamento. Então, é um segmento do seguro um pouco diferente do da BB Seguridade, em que há renovações de curto prazo, né? Todos os anos você precisa renovar esse seguro. No caso da Caixa Seguridade, não. Tá? E aí, claro, eu não estou nem entrando aqui no âmbito de outros negócios, que são negócios de acumulação, negócios de previdência, tá? Todos esses regidos pela SUSEP também não estamos entrando aqui no âmbito do seguro saúde, né, Jean, que é outro regulador, é outro bicho, né, que é a ANS, né, Agência Nacional de Saúde. Então, basicamente é isso, tá, pessoal? É um serviço no qual você contrata a seguradora para te proteger de determinado evento, né? Seja ele compulsório, como no caso dos financiamentos do crédito imobiliário, ou não, né? Aquele em que você contrata se você quiser. Então, o seguro viagem você contrata se você quiser, né? Ele não é obrigatório em alguns casos, né? O seguro automóvel, seguro de vida, responsabilidade civil e tudo mais, né? Então, esse foi o nosso panorama Ô, Lu, mas geral. só uma coisinha assim, sobre a Caixa Seguridade, falando especificamente de como investimento, como empresa listada, né, ela sem dúvida é a empresa mais recente de capital aberto das três que a gente vai falar aqui, né? Então a gente falou de BB Seguridade, de Caixa e vamos falar também de Porto Seguro, né? A Caixa, ela é interessante, e a gente já discutiu sobre isso algumas vezes, porque a gente vê que tem muito mato alto para cortar, né, Lu? Ela é uma É, empresa que toda vez que você pega uma empresa estatal e que não tem capital aberto e ela abre capital, a primeira coisa que o mercado vai cobrar é um ganho de eficiência operacional. é. E é muito simples essas empresas cortarem esse mato alto no primeiro momento. E é isso que vem sendo feito nos últimos anos. Né? Tanto é que se a gente observar até a distribuição, o lucro da empresa, ele é uma escadinha, ele está só subindo ano a ano. Né? Então, assim, é uma empresa que tem muito mato alto para cortar, é uma empresa que nominalmente a cotação dela é um preço legal, então fica ele está ali na faixa dos 14, 15 reais. Então é um valor acessível para qualquer pessoa entrar. Outra coisa, está pagando dividendos trimestrais, né, Lu? E tem aquela questão da Datacom, né? Que ela deixa a Datacom aberto da empresa até no próximo anúncio. Né? Então dá oportunidade para a pessoa realmente conseguir pegar um dividendo e já conseguir fazer os aportes junto com o dividendo recebido. Então, assim, é uma empresa que, nos patamares atuais, eu ainda acho que ela está interessante. Eu acho que é uma empresa boa que vale a pena que vale a pena estudar, né, Lu? O que você acha? Eu acho que em termos de múltiplo, tá, pessoal? E muito cuidado quando vocês forem ver preço e valor patrimonial, porque geralmente isso não é padronizado e é muito difícil de calcular isso de uma maneira padronizada. Ah, o Edson tá até falando isso aqui, né? Eu tô vendo a mensagem Precisa dele. tomar um certo cuidado, porque precisa se olhar não simplesmente o PL, o patrimônio líquido, tem que se olhar o patrimônio Sim. líquido ajustado, né? Que ele retira alguns pormenores de exigências de capital, né, capital mínimo, etc., que são importantes para fazer uma avaliação efetiva do ROI. Né? Na verdade, é RORI, eu esqueci agora a sigla, mas depois posso pesquisar e colocar lá, relembrar e colocar lá para vocês no Insta do Ações Garantem, tá? @Ações Garantem. Mas eu olharia, tá, Edilson, né? Eu olharia mais para o PL do que o preço-valor patrimonial puro, tá? Eu olharia mais para isso. Com o adendo, tá, Edilson, de que a Caixa de Seguridade, como o Jean disse, provavelmente hoje deve estar negociando até num PL maior do que a BB Seguridade, e assim deverá ser, porque é uma empresa que tem ainda um crescimento ali de receita 2 dígitos alto, né? E deverá continuar assim. Porque lembra, vamos buscar um histórico rapidinho, né? A WIS não é uma empresa de seguro, por exemplo. Ela é uma distribuidora. É diferente. Ela não é uma administradora de seguros, não é uma seguradora, ok? Não é uma seguradora, ela é uma estrutura comercial, tá?
A WIS é a antiga Parque 3, tá? Eu lembro do ticker, mas não lembro do nome da empresa, que ela tinha justamente um contrato de exclusividade com a Caixa, tá? Contrato este que foi rompido ou terminou, alguma coisa assim, 17, 18, gente, eu com data, eu queria ter a memória do Barsi, não tem, infelizmente. Mas foi em meados desse período aí, a empresa quase foi a bancarrota, teve que se reinventar, acho que é até mais antigo do que isso, tá? E aí o que aconteceu? Ela criou esse braço que é a Caixa Seguridade do zero, vamos dizer assim, né? Justamente para conseguir capturar essas sinergias. Então, ao invés de você ter uma estrutura fora da Caixa, né? O que eles fizeram? Desfizeram o contrato ou não renovaram o contrato com a Parque, né? Que hoje é o IS, e criaram uma outra seguradora embaixo. Então, é uma empresa que tem muito mato alto para cortar, porque ela nasceu há muito pouco tempo como negócio, né? Como modelo de negócio. E é um modelo de negócio extremamente validado, não só no Brasil, mas no mundo, né? Que é um negócio verticalizado, tá? Então, isso existe no mundo, tá? Então, tem que tomar um certo cuidado quando a gente vai fazer essas comparações, né? Justamente para a gente entender o momento de cada uma dessas empresas, né? Então, Caixa de Seguridade, naturalmente, tem algum elemento, um quê a mais de crescimento do que a BB Seguridade, né? Por outro lado, Jean, eu não acho que seja um mau negócio, Caixa de Seguridade, mas eu acho que quando a gente compara com BB Seguridade me parece ter uma margem de segurança maior do que a Caixa Seguridade nos preços de hoje. Gosto de BB Seguridade abaixo de 32, eu acho que já fica bem aportável, né? Já fica bem mais confortável em relação a preço teto médio. E sempre lembrando, obviamente, né, que quando a gente fala que está aportável, não quer dizer que a gente está tentando adivinhar que esse é o mínimo que a empresa já pode chegar no horizonte de curto prazo, né? De novo, nós temos um movimento desafiador na geração de novos negócios ali do rural, né? Por outro lado, a sinistralidade não está muito alta, a taxa de juros ainda vai se manter elevada por bastante tempo. Então, eu acho que guardadas as devidas proporções, né? Olhando aí para um horizonte de curto prazo, entendendo que a empresa pode sofrer um pouquinho, eu ainda acho que a BB Seguridade pode ser que dê aí entradas mais interessantes a curto prazo do que a própria Caixa, né? E aí é ponderar na balança. Eu não ponderei, eu tenho as duas na carteira, e aí eu vou alternando. E aí Tá eu vou certo, tá alternando. certo. Em agosto, eu acabei comprando Caixa Seguridade. E aí, setembro, outubro, estou chupando o dedo, não estou comprando nada neste momento, estou Eu aguardando. acho que eu comprei em agosto também, se não me engano. Eu comprei em agosto, e aí em agosto eu fiz uma coisinha diferente do que eu costumo fazer. Eu comprei um tiquinho de cada, eu não consegui escolher. Eu comprei um pouquinho de cada. Eu comprei um pouquinho de ISA, eu comprei um pouquinho de Caixa de Seguridade, né? Cheguei a comprar também um pouquinho de Banco do Brasil, que foi aquele fatídico pregão lá que bateu 19, 18 reais, enfim. Então, fui, né, de grão em grão a galinha enche o papo, né? Comprei Você algumas está coisinhas. pulverizando o seu aporte, dona Luísa. Não estou pulverizando, estou dividindo ali, né? Às vezes a gente não precisa escolher, viu, pessoal? Compra o que você tem, não passa à vontade, compra o que você quer aí, tá? E, enfim, e agora tô dando uma seguradinha, aguardando aí, quem sabe, nesse terceiro tri, não temos caixa, nossos recursos são finitos, né? É isso que a gente estuda na economia, viu, pessoal? A alocação dos recursos finitos, tá? Que é Ô, Lu, justamente o nosso caixa. Oi. pegando o gancho aqui sobre preços, né? Então a gente falou das duas que tem um preço mais acessível e que É. normalmente são mais baratas. Vamos para a E, terceira, e que é a Porto, hein, Jean? high ticket. Essa Porto, daí exatamente. eu vou deixar você falar dessa daí. Eu não tenho Porto em carteira, né, daquelas coisas, né? Claro, né? A gente é eterno arrependido, né? O Felipe detesta essa frase, a gente tomou um pito dele outro dia. Vocês não tem que se arrepender de Foi. nada, já foi. Olha para frente, a gente. Você tem razão. Mas eu não vou falar a verdade. Eu me arrependo de não ter comprado Porto Seguro, me arrependo, mas eu tava comprando BB Seguridade a 16, 17 reais. Eu não tinha caixa para tudo isso, né? Fazer o quê, né? O Jean foi esperto, É, comprou as duas, né, Jean? na verdade, assim, né? O que é o negócio da Porto, né? Isso que é legal das seguradoras, é que apesar de estar no mesmo setor, o business é diferente. A atuação de cada uma das empresas, elas não são concorrentes.
né? Então a Porto Seguro, ela começou, o que ela é forte, todo mundo lembra da Porto Seguro, é em relação ao seguro do automóvel, né? E isso aí, se eu não me engano, a Porto Seguro ela deve ter uma cobertura aí de mais de 70% de mercado, acho tranquilamente, né? E todo mundo que você pergunta, né, está satisfeito. O seu seguro é da Porto, Lu? Do carro? É. O meu também é da Porto, tá? E assim, se o meu corretor de seguros ele me oferece outro, eu já peço para mudar para Porto, porque eu sei que eu não vou ter problema, né? Então eu Exato. nem peço para cotar, não peço pra, não, é só na Porto, vai nela, né? E assim, todos os corretores, né, do Brasil que você pergunta, todos falam muito bem da empresa. A empresa sempre deu um apoio muito grande para essa rede de corretores. Então, olha que interessante. Se a gente estava falando de duas empresas que usam o Bank Assurance para fazer distribuição, né, a sua própria rede bancária para fazer essa distribuição, a Porto Seguro é diferente. A Porto Seguro começou com uma rede de corretores. Então, ela dava treinamento para esses caras, ela conseguia trazer benefícios para eles, e os caras começaram a virar fã da marca e promover a marca e, consequentemente, vender o produto delas, porque ele sabia que estava ofertando um produto de qualidade e que, caso o cliente dele precisasse, ele iria ser atendido, e isso manteria o cliente com um relacionamento de longo prazo, que é justamente o que a gente está falando aqui. Bom, a empresa foi crescendo, cresceu bastante, é uma das líderes aí nesse setor de seguros, de automóvel, né? E tem casos interessantes sobre isso. A gente pode pegar, por exemplo, na pandemia, onde a gente teve um problema na cadeia produtiva, né? Então a gente não conseguia algumas peças, insumos para automóvel. E aí, o que aconteceu? O preço de seguro vai disparar, porque a seguradora, quando ela é acionada, ela vai ter que comprar uma peça para fazer reposição. Se essa peça está mais cara e a cadeia produtiva está comprometida, então eu vou ter que repassar esse preço para o cliente. E o que aconteceu lá em 2020, 2021, durante esse processo? Todo mundo falou, a Porto Seguro não vai conseguir repassar esses preços para os clientes dela. E o que aconteceu? O preço despencou, né? O preço despencou. E ela chegou a bater nessa época em torno dos R$18, até um pouco menos, se não me engano. Na época, a minha interpretação era que a empresa ela conseguiria sim repassar os preços para os clientes, até pela qualidade e esse relacionamento que foi estabelecido ao longo dos anos. E de novo, pessoal, a gente precisa ter uma leitura, às vezes, né, Lu, que é um pouco subjetiva para uma tomada de decisão, mas vai muito em relação ao que você conhece da empresa, até como cliente, né? O que você escuta, o que você conversa. E era uma empresa que, então, todo mundo estava achando que não ia repassar, que ia sofrer bastante, né? Eu achava que isso seria temporário, a queda de lucro dela, esse problema, e os preços acompanharam para baixo, e foi o momento que eu montei a posição em torno de R$18. É uma empresa que pouquíssimas vezes ela dá oportunidade para fazer uma compra, e quando ela dá oportunidade, você tem que comprar forte, para valer, né? E esse foi o meu caso lá atrás. Mas ao longo desses anos, desde 2020, desde que aconteceu isso, e hoje a gente olhando para trás, assim, quanto que está Porto Seguro hoje, Lu? Até esqueci aqui, você tem de cabeça aí? Ixi, ok, uns Deixa eu 50 ver pau, aqui né? rapidinho aqui. Acho que está 50 50 reais, né? pratas. PSSA3. É, 47,59, quase. 47,59. Então, assim, é uma empresa que subiu bastante desde aquele momento. Eu não vendi minha posição, porque é uma empresa que paga bons dividendos em relação ao preço que eu comprei. Eu não acho que nesse preço dela é interessante, mas daqui a pouco eu falo sobre isso. Mas qual é o meu ponto? Desde 2020, a empresa, eu acho que ela foi ela foi se tornando cada vez mais adulta, né? Ela foi comprada pelo Itaú, né? E até antes de 2020, também usa bastante hoje os canais do Itaú para fazer distribuição, né? Então quase que um bank assurance, mas não foi esse o começo. Mas o meu ponto não é nem a questão do Itaú. O meu ponto é que a empresa ela começou a se reinventar em várias frentes de seguro, né? Então o que ela começou a fazer? Ela viu que no alto ela tinha um crescimento muito pequeno, né? Esse crescimento ele era, sei lá, 5%, 6% ao ano, é quase que um negócio flat, né? Uma coisa muito estável. E ela falou, eu vou entrar em outras linhas de negócio. E assim, Lu, eu vou te falar um negócio, quando uma empresa fala assim, eu vou entrar em outras linhas de negócio, me dá até calafrio, sabe? Calafrio. Porque assim, você pensa que agora o negócio vai azedar, porque
As empresas, quando sai do core business dela, eu nunca vi uma coisa dar muito certo, é muito difícil. E na Não, mas Porto, nesse ela caso, conseguiu. tinha razão, né? Porque monoproduto no seguro é complicado. 80%, e um dos motivos pelo qual eu não tinha Porto, desculpa, eu te cortei, só para eu não Imagina. esquecer. 80% da receita, até 20, 21 por aí, acho que até mais recente, 22, era alto, né? Era o Exatamente. seguro alto, cuja penetração é muito difícil, né? Você chega num teto, justamente por essa questão da precificação, né? E segundo, justamente por causa desse papo. Bom, ok, sabemos que tem que diversificar, mas no momento de transição em que você está fazendo isso, a chance de você errar a mão, ela é alta, né? Você está ali, empresas são organismos vivos, você precisa fazer as coisas acontecerem, e não necessariamente as coisas vão acontecer e dar certo de primeira, né? Então, eu, de fato, estava muito cética, ainda estou em relação a um dos braços, que é o de saúde. Inclusive, até vi alguém aqui perguntar sobre isso, né? O ramo de saúde eu acho que é extremamente difícil, enfim, mas parece que E estão assim, acertando a mão, né? não, e assim, até complementando, né? Então, o que ela fez? Ela abriu outras frentes, que é a de saúde, que você está falando. Ela abriu uma frente bancária, né? Com cartão, com um monte de coisa. E com mais. E uma de serviço, né? Um serviços gerais, de manutenção, etc. Bom, aonde que a gente vê, né, que ela. Quando a gente pega a linha de receita, eu não sei se você está com isso fácil aí, Lu. Eu lembro que o CEO lá, o. Nossa, me deu um branco agora. Mas o Paulo senhor, o Paulo, Kakinoff, o Kakinoff, né, ele participou da GFD e ele até mostrou sobre as linhas de receita da empresa lá, e se você pegar até o último resultado dela, se não me engano, essa relação agora, ela já diminuiu assim de forma absurda, porque as linhas de receita de seguro saúde, de plano de saúde, junto com a parte de serviço, né, e de banco, elas têm crescido assim, tão assustadoramente que está conseguindo diminuir aquela dependência que a gente via da parte de alto. Eu não sei se você está com esse dado fácil, mas depois a gente pode mandar também, mas eu acho que já está mais ou menos 50-50, tá? Então, assim, cresceu exponencialmente, mas, de novo, eu sou muito receoso em relação a plano de saúde. Eu acho que é um negócio extremamente arriscado. A gente vê hoje uma batalha das empresas de plano de saúde com fraude, com, cara, um monte de coisa. É um caos, né? Assim, ela está passando para as outras linhas de negócio a excelência que ela tinha, tanto operacional quanto de atendimento ao cliente, né, nessas outras linhas. Então, eu acho que esse é o sucesso. Se isso vai continuar, eu não sei. A gente vai ter que ver alguns anos rodando a mais. Mas o fato é que a empresa agora, a partir dessas novas frentes de negócio, ela tem conseguido entregar recordes atrás de recordes nas suas linhas de receita. Então, todos os trimestres ela está trazendo lucro líquido cada vez maior, justamente porque essas linhas de receita estão indo muito bem, crescendo com a credibilidade que a empresa trouxe nas outras frentes de negócio. Então, por exemplo, eu não sei você, Lu, mas eu tenho contratado aqui em casa um seguro residencial da Porto Seguro, né? E todas as vezes que eu preciso desse seguro residencial, você vai no app, você seleciona o que você precisa de seguro, você consegue marcar em torno de 1 hora, o cara já está na sua casa, resolveu e acabou. Então, assim, é um negócio extremamente prático, atendimento bom, entendeu? Resolve o seu problema de forma rápida. Então, assim, são coisas que a empresa tem que você fala, cara, por que eu não vou contratar isso? Custa, sei lá, R$ 200 por mês, vou contratar esse negócio aqui que fica mais barato para dar manutenção quando eu preciso de alguma coisa do que pagar um cara pontualmente quando eu preciso. Então, assim, a gente vê realmente a excelência é, indo para outras linhas de negócio. Isso é maravilhoso. Agora, não quer dizer que um negócio maravilhoso ele está num momento bom para investir. E essa é a minha outra parte. Porque uma empresa que está boa empresa não significa bom investimento. O que separa uma boa empresa de um bom investimento, Jamelo? Preço. Né? Tudo depende do preço. E aí os R$ 18 eles estavam no bom preço. Agora, R$ 50, aí já não está no bom preço e não é um bom investimento. Porém, dona Louise, eu acho que a gente tem algumas questões que podem acontecer nos próximos trimestres ou anos.
E eu vou te falar algumas coisas. Eu acho que seria muito importante primeiro acontecer um split da Porto Seguro de 1 para 3, por exemplo, de 1 para 4, para a gente ter um valor nominal da ação mais barato. Esse é meu primeiro ponto. E o segundo ponto que pode mudar também a decisão de investimento é justamente a empresa aumentar o payout de distribuição, o que eu acho que não é impossível. Tá? Se essas duas coisas acontecessem, o payout dela aumentasse, eu acho que poderia, talvez, se tornar um bom investimento. Então, vai depender, o que a gente sempre fala aqui no AGF, do preço em relação ao retorno que essa empresa traz para você em dividendos. A gente trabalha com uma métrica de 6%, né? A empresa, nesse momento, está longe disso, mas talvez, se isso vier a mudar, o projetivo de Porto Seguro pode ser um projetivo, né, que justifique uma entrada, que é o que a gente já falou, né, Lu? Tipo o Klabin, quando a empresa, sei lá, estava investindo e que diminuiu, mas depois a gente sabe que o projetivo era melhor. Então, assim, é aquele momento que talvez você tem que largar o passado, olhar para o futuro, para ver se aquele futuro tem uma probabilidade de ser consistente, de continuar e que justifique você entrar num preço maior da empresa, né? Pois é, mas mesmo assim no projetivo ainda está distante, né, no preço que está agora, vamos ver, né? Eu acho que é isso, é manter essas coisas no radar, né, pessoal, e não ter pressa, né? Se tem outra coisa no setor que neste momento está portável, né, o que eu acho que é o caso da BB Seguridade, por exemplo, né? E lá no app, tá, pessoal, eu vi alguém perguntando aqui, falando, mas qual que é o valor, qual que é a diferença, né, do valor justo para o preço teto, né? Os nomes, eles são autoexplicativos, mas é bom a gente reforçar, tá, pessoal? Preço teto nada mais é do que a margem de segurança, baseado na nossa estratégia, é o máximo que você pode pagar em determinado ativo para você ter um retorno mínimo em dividendos, tá? Ao longo do tempo. Já o preço, o valor justo, o preço de consenso, né? É o quanto a empresa vale sob a perspectiva do fluxo de caixa descontado, tá? Então, via de regra, né, geralmente, não vamos generalizar, mas de modo geral, você tem o quanto a empresa vale, o máximo que você pode pagar por ela, né? Isso aqui é a margem de segurança em relação, o que é muito importante, tanto para você definir ao longo do tempo, né, o seu retorno total, como também isoladamente o seu retorno único e exclusivamente em proventos ao longo do tempo, tá? Obviamente, eu não vou falar aqui os valores, mas no nosso caso aqui, tanto Caixa Seguridade quanto BB Seguridade são duas empresas que estão abaixo de preço teto, tanto, se não me engano, acho que tanto no preço teto médio quanto no preço teto projetivo. A Caixa é a única que não vai ter o preço teto médio, né, Jean? Porque não tem o tempo de bolsa. Ela fez 6 o anos. IPO. Isso, não tem os 6 anos. Em 2021, que ela fez o IPO, então no ano que vem, segundo o Fábio Baroni só vai olhar para a Caixa de Seguridade no ano que vem, que é quando completa aí o tempo de bolsa suficiente para a gente também colocar as nossas projeções de preço teto médio, né? Obviamente você pode calcular na mão, né, os últimos 5 anos, você tem as informações disponíveis também de quando era capital fechado nos últimos 3 anos anteriores, né? Então, 18, 19 e 20. Mas a gente, por preciosismo, só coloca quando completa 6 anos de bolsa lá, o preço teto médio, né?